gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns hábitos bem simples, bem básicos que eu tenho como dona de casa na cozinha, que me economizam tempo e dinheiro, né? Era um sábado de manhã, aí logo depois do café da manhã eu já fui fazer algumas coisinhas, né? Eu filmei alguns dias na semana, não chegou a ser uma semana inteirinha, mas estava ali me hidratando para poder começar a cozinhar. E o marido tinha saído com a bebê para passear, né? Para eu ter esse tempinho aí para fazer essas coisas. No sábado eu não gosto muito de ficar muito tempo assim fazendo coisa da casa. Então, eu gosto de aproveitar com a minha família, né? Então, eu precisava fazer isso de qualquer forma, ele levou ela para passear. E a cozinha já tinha amanhecido limpa, então foi só tirar as coisas do café da manhã para começar a fazer. E eu fui começando por um feijão, né? Coisa simples que todo mundo tem em casa. Mas o que eu tenho feito, pelo menos para mim, eu não tinha esse hábito antes estou tendo agora, colocar carnes, colocar coisas dentro do feijão, porque além de eu já ter ele no freezer depois congelado e temperado, ele também já vai estar com carne dentro, né? Aí naquela sacolinha tem calabresa, carne de porco, gordura de porco, pele de porco. Já tinha deixado o feijão de molho durante a noite para poder soltar bem o gás e troco bastante água também. E aí eu tenho a opção depois de não fazer uma proteína a mais no dia de usar esse feijão, né? Porque o feijão por si só já é uma proteína e ainda tá com carne dentro. Então, só tendo um arroz pronto na geladeira, tira o feijão do freezer, esquentou, refeição tá pronta, almoço tá pronto, janta tá pronta, né? Mesmo que não tiver o arroz pronto ali, para fazer um arroz é rapidinho. Então, a gente tá ali com uma refeição super rápida de fazer, bem temperada, gostosa, com proteína dentro, né? Pra não faltar a carne pro marido. Meu marido não é fã de feijão, não gosta de comer feijão. Mas se fizer assim, com essas coisas de porco dentro, ele gosta. E querendo ou não, né? O porco aí é uma das proteínas mais baratas, se não for a mais barata. Então, acaba não sendo uma refeição nada cara, assim, de fazer, que enche a barriga, que nutre a nossa casa, né? E gosto de colocar louro e páprica doce junto com o alho e o azeite normal, assim, que a gente sempre coloca nas coisas mesmo, que acho que deixa um gosto bem bom no feijão, né? Sem contar que a própria calabresa já solta o sabor dela e também a gordura de porco. Enquanto o feijão cozinhava, já fui logo ralar queijos. Eu acho que eu tinha acabado de comprar algumas coisas. Eu acho não, eu tinha acabado de comprar algumas coisas no dia anterior, né? Então tem todo aquele preparo com o que a gente comprou pra já ficar fácil pro restante da semana ou o restante do mês, né? Aí eu fui ralar esses queijos, ralar um mussarela para poder usar em receitinhas normais assim em casa, lasanha, pizza, que eu gosto de fazer em casa, outras coisas também, e também ralar um queijo de fazer pão de queijo. Vamos fazer pão de queijo aqui nesse vídeo, né? Faz muito tempo que eu não fazia pão de queijo. Acho que depois que a gente tá aqui, eu fiz pouquíssimas vezes. Primeiro porque o queijo que eu uso pra fazer, que é o Minas Meia Cura, tava muito, muito, muito caro. Eu não tinha coragem de comprar. Então eu fiquei sem fazer pão de queijo muito tempo. E depois, né, todo aquele momento com recém-nascido, eu tive muito menos tempo pra ficar na cozinha. Então eu fazia coisas mais fáceis e mais rápidas. E querendo ou não, pão de queijo, a gente tem que ficar ali enrolando pãozinho por pãozinho, né? Só que eu tava sentindo muita falta e começou a não compensar, porque o queijo tava caro, eu não tava comprando pra economizar, entre aspas. Mas quando queria comer pão de queijo, comprava lá na padaria do mercado. E um pouquinho de pão de queijo já dá R$ 9, R$ 6, né? E eu fui pensar, gente, se eu olhar todas as vezes que eu fiquei com vontade, a gente comprou pronto, eu já tinha pagado, né? Já tinha chegado ao valor do queijo que precisa para fazer e quantos pães de queijo que eu teria feito em casa. Daí eu fui lá e procurei, achei
um que não tava tão caro assim, mas também não tava tão barato, né? Mas, enfim, achei que valeu a pena, assim, comprar o queijo e fazer em casa, né? Deixar raladinho pra quando eu quiser fazer. Fica muito mais gostoso. Dá pra gente fazer do jeito que quiser, né? E ainda economiza uma grana e pode sempre ter fresquinho, porque é só tirar do freezer e colocar pra assar. Então eu deixo ralado porque, eu ralei, mas eu não fiz nesse dia o pão de queijo, né? Eu fiz depois. Mas aí quando eu quis fazer e pude fazer o pão de queijo, o queijo já estando ralado já me economiza tempo, né? E principalmente agora que eu tenho filho, é muito melhor ter algo que já adianta a gente nas refeições, né? Então, assim, a gente faz uma coisa hoje pra economizar tempo amanhã e pra economizar dinheiro também, né? Porque cozinhar em casa, querendo ou não, é o que faz a gente economizar em compras de mercado e com comida, não adianta. Esses dias a gente saiu pra ir numa pizzaria com amigos e, assim, a conta fica bem carinha quando a gente sai pra comer fora, então a gente tem tentado reduzir bastante. E a gente olhando depois, quando chegou em casa, né, o quanto que tinha ficado pra cada casal. Falei, meu Deus, isso dava uma compra da semana, tipo, de boa, assim. E a gente vai lá e gasta rapidinho no momento, né? E com tudo tão caro do jeito que tá, acho que a gente não tá podendo muito se dar esse luxo. Não que a gente não coma fora aqui em casa. A gente come sim, mas tem reduzido bastante, tentado melhorar cada dia, né? Porque ninguém é de ferro também, de vez em quando a gente também acaba pedindo alguma coisa, mas não é mais como era antes, né? Hoje a gente sente aquela dorzinha no bolso, tenta voltar atrás assim, e fala, não, vamos comer pelo menos um arroz com ovo em casa, não importa. É melhor do que ir lá e gastar tanto numa refeição só, que dava pra comprar muito mais comida, né? Em outros vídeos, algumas pessoas já me perguntaram sobre congelar queijo. Nunca tive problema aqui em casa congelando queijo. Só tiro bem o ar da sacolinha, né? Pra não dar tanto gelo do lado de dentro. Pra não dar tanta água depois que descongelar. Mas aí eu tiro depois só a quantidade que eu preciso mesmo de queijo e uso no que eu preciso, não tem problema nenhum. E ali nosso feijão ficou pronto, né? Gosto de colocar no feijão carioca louro, páprica doce, alho e o sal e pimenta normal assim, né? Mas eu acho que esses dois temperos aí ficam bem legais com feijão e a calabresa também solta o próprio sabor dela no feijão, deixando ele bem temperadinho. E ali eu já fui e já lavei o que eu sujei pra ralar o queijo e fazer o feijão pra não acumular, que no fim de semana eu não gosto de deixar tanta coisa assim em casa pra poder aproveitar com meu marido e com a minha filha, né? Principalmente que era um sábado, no sábado eu tento fazer o mínimo possível em casa, assim, de serviço, porque é um dia que a gente tenta descansar, né? Deus deixou lá o ensinamento pra gente descansar, né? A gente precisa. Então, no sábado, assim, eu tento pegar mais leve no serviço, adiantar o máximo possível na sexta-feira, né? Pra poder aproveitar mesmo. E ali eu já tava colocando feijão, deu 3 sacolinhas de feijão já com carnes dentro, já temperado. E a gente comeu no almoço e comeu na janta o que tava na panela ainda, né? Ali vamos fazer o nosso pão de queijo. Eu já compartilhei essa receita aqui no canal outras vezes, tá? Então não vou passar com tanto detalhe, mas tá aí tudo que a gente precisa. Tô usando leite desnatado porque aí tem menos gordura. Porque querendo ou não, pão de queijo não é um negócio tão saudável, né? Porque o queijo já tem gordura demais, o queijo Minas. A própria embalagem já vem falando alto em gordura saturada, se eu não me engano. Então eu uso leite desnatado e óleo de coco ao invés do óleo de soja, para poder, né, comer com a consciência um pouquinho mais leve o pão de queijo. E o que eu fiz de diferente nessa receita é que eu usei só o polvilho azedo, porque eu tinha em casa só o azedo, não quis ir comprar o doce. E deu certo a receita, percebi diferença assim, né, que eu costumo misturar o azedo com o doce, que aí eu acho que fica no ponto perfeito. Mas deu certo fazer assim, né? E são 3 xícaras de polvilho. E aí você escolhe se quer usar só doce ou só azedo, ou misturar doce com azedo para fazer o pão de queijo.
Depois é só a gente adicionar o leite com o óleo fervendo, né, em cima do nosso polvilho com o sal. Eu já coloco o sal no polvilho mesmo. E é só jogar essa mistura fervendo para escaldar o nosso polvilho e misturar logo em seguida. E aí a gente já coloca também os 2 ovos e por último o queijo. Aproveitando que eu falei ali sobre usar, que eu tava usando, né, o óleo de coco ao invés do de soja e o leite desnatado ao invés do integral, para deixar o pão de queijo um pouco menos gorduroso e tal. Algumas pessoas em alguns vídeos de quando eu tô cozinhando ou fazendo alguma outra coisa assim na cozinha já me perguntaram se eu sou nutricionista ou alguma coisa do tipo, por causa de algumas coisas que eu falo sobre comida, assim, sobre nutriente, quando eu tô na cozinha. E eu já falei para essas pessoas, mas eu acredito que talvez tenha mais alguém com essa dúvida, não sei. Nunca pensei que passava essa impressão, mas não sou. Eu sou dona de casa, sou esposa, mãe, né? E é minha responsabilidade cuidar da alimentação da minha família, cuidar da alimentação aqui de casa. É claro que se a gente precisa de uma dieta específica, a gente vai procurar um profissional, né? Precisa de uma dieta para ganhar massa, para quem faz aquelas competições de bodybuilder, né? Ou precisa de um nutriente específico que tá faltando, ou a pessoa precisa emagrecer por questão de saúde, esse tipo de coisa, sim, a gente procura profissional. Mas para cuidar da nossa família, a gente não precisa ser nutricionista para saber cuidar do que a nossa família come, né? É relativamente fácil, porque quanto menos coisas industrializadas a gente comer e dar para os nossos filhos e para o nosso marido, melhor é, né? Basicamente é comer o máximo possível de coisas que Deus deixou na natureza, né? Quanto mais coisas que veio da terra, assim, né? Quanto mais coisas naturais, quanto mais coisas feitas em casa, melhor para nós. Isso é meio que até óbvio, assim, de saber, né? Então, a gente, como mãe, como esposa, dona de casa, a gente tá na cozinha. Deus deixou para nós esse papel, esse dever de cuidar da alimentação, né? Em Provérbios 31 fala que ela busca de longe os mantimentos, assim como navios que traziam de longe, dando um exemplo, não que a gente precisa pegar um navio ou algo do tipo ou ir do outro lado do mundo para trazer comida para nossa casa, mas faz a gente pensar sobre ir atrás de coisas de qualidade para nossa família comer e sobre prestar atenção no que a nossa família está comendo, dar devida importância para o que a nossa família está comendo, né? Gastar tempo mesmo na hora de fazer as compras para escolher o que é melhor, não só em questão de saúde, mas também em questão de economizar, né? Pesquisar. Eu gasto muito tempo para fazer compra do mês, chega a ser uma tarefa assim um pouquinho estressante, porque eu olho mesmo, procuro mesmo, leio o rótulo mesmo. Não é perfeito, tem muita coisa pra gente melhorar, mas a gente vai tentando cada dia, né? Porque afinal de contas, saúde custa muito caro. E ali é o nosso pão de queijo pronto. No dia que eu fiz, eu congelei tudo, não fiz pão de queijo aquele dia, mas aí depois, quando eu assei pra gente comer, eu filmei pra mostrar o resultado pra vocês. Fica assim lindo, douradinho, bem gostoso. E mais uma coisinha aqui que eu fiz nessa semana foi a cuca, que eu já compartilhei várias vezes aqui no canal, a receita detalhada assim. Acontece que antes eu sempre fazia metade da receita, porque dá muita cuca uma receita inteira, e aqui em casa só eu e meu marido para comer, né? Mas eu comecei a fazer a receita inteira sim, e o excesso de cuca eu congelo. Gente, congelar as coisas realmente muda a vida. Uma vez que a gente experimenta, não para mais de congelar, quer congelar tudo, porque muda a vida mesmo. Então eu tinha feito a cuca, fiz logo a mais assim de propósito e coloquei para congelar, né, todo aquele excesso, porque né, não vamos comer tudo isso de uma vez para não dar dorzinha de barriga e também para cuidar do nosso peso, da nossa saúde, né, querendo ou não é doce, é farinha branca. E aí, no fim de semana seguinte, eu tinha cuca no freezer, é só tirar do freezer, deixar descongelar ou em temperatura ambiente ou dentro da sua geladeira,
Ou então você põe no micro-ondas, né? Só que aí o ponto vai mudar um pouquinho. Melhor deixar descongelar primeiro, depois esquentar. E a gente teve cuca. E fresquinha, né? Pra poder comer sem eu precisar ter feito aquele dia. O que é muito legal. Tipo, passei um dia inteiro fazendo cuca e outras coisas. Passei. Mas depois eu não precisei, né? Foi só pegar e comer. É muito bom, assim. É um sentimento maravilhoso, pelo menos eu acho. Quando eu vou no freezer e eu sei que, nossa, tem algo pro café, assim, gostoso, caseiro, um pouquinho mais saudável do que comprado pronto, porque afinal de contas o que a gente faz em casa não tem conservante e a gente ainda sabe o que foi colocado ali dentro, né? Então, nossa, meu Deus, comecei a congelar um pouco mais na gravidez, né, para o pós-parto, mas eu já congelava queijo, legume, esse tipo de coisa assim, para não estragar. Mas coisas prontas, assim, uma vez que a gente experimenta, não para mais, porque realmente economiza muito tempo e dinheiro, né? Porque, tava com fome, ao invés de sair correndo e ali comprar um negocinho pronto, eu sei que eu tenho ali na minha própria casa, na minha própria geladeira, é só esquentar e comer. E aqui, mais uma coisinha que faz a gente economizar tempo e dinheiro na cozinha. Eu tinha comprado essa abóbora, tô sempre comprando abóbora sem precisar, né? Mas enfim, não tinha plano pra ela quando eu comprei. Aí eu não queria que ela estragasse, assim como essa cenoura estava quase estragando, esse pedaço de cenoura. Por que eu não usei toda a cenoura? Eu devia ter usado toda a cenoura quando eu usei a outra metade, né? Que fica esse pedacinho ali, não serve pra nada praticamente, né? Mas aí eu descasquei, piquei ela e vou colocar junto com a abóbora no freezer, porque aí quando eu quiser fazer alguma coisa, já ter o legume ali descascado e picado facilita muito também, né? Até porque, como eu disse, eu nunca sei como vai ser na hora de fazer a comida assim com a neném, porque é imprevisível, né? Ela pode chorar, pode querer mamar, pode precisar de mim. Então eu coloquei ali no freezer, costumo sempre ter brócolis também no freezer, que é uma coisa muito rápida, muito fácil de fazer. E esses dias tinha ficado bem barato, e não é sempre que tá bem barato, né? Comprei logo a mais, piquei, coloquei no freezer e quando eu quero eu sei que tem alguma coisa lá. Então tem bastante tempo que não chega a apodrecer uma verdura aqui em casa com essa coisa de congelar. Percebi que eu não tô afim de comer aquele tipo de verdura, ou sei que eu não vou usar pra nada, assim, e comprei. Ou às vezes até comprei com plano de usar, mas acabou não dando certo. Coloco no freezer para não ter que jogar fora. Porque querendo ou não, meu marido tá lá trabalhando todos os dias, assim, para poder prover para nossa casa, para nossa família e para a longo ou a curto prazo as coisas estarem bem melhores para nós. E eu, como dona de casa, como esposa dele, tô aqui para administrar essa provisão que ele traz, né? Então eu acho que eu deixar as coisas estragar, eu ter que jogar fora, assim, é até um pouquinho de falta de consideração com o esforço que ele faz para colocar as coisas dentro de casa. Ali eu só enrolei o pepino no plástico filme para ele durar mais tempo na geladeira, que aí leva mais tempo para ele ficar murcho caso eu não usasse logo, né? Que ele já tava um tempinho ali. Gosto de fazer isso com pepino, pimentão, abobrinha e cenoura, que são coisas que costumam murchar
na geladeira, mesmo se não chegar a ficar muito tempo, acho que, não sei, talvez pelo frio da geladeira, não sei, mas acaba murchando assim rápido, né? E quando enrola ali no plástico filme, deixa sem ar nenhum, dura um pouquinho mais, conserva um pouquinho mais. Dia, quando eu fui fazer uma carne ainda, usei esses legumes que eu tinha congelado, né? Então foi um almoço super rápido, a carne já estava separadinha. Usei os legumes que já estavam no freezer, já tinha arroz pronto na geladeira e fiz um almoço assim em pouquíssimos minutos. E foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigada a cada um que assistiu e a gente se vê no próximo. Tchau!